Glória a Deus. Graça e paz, igreja do Senhor. Bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um que se dispôs a estar aqui neste domingo. Como já foi dito aqui no início, queremos lembrar mais uma vez e parabenizar todas as mamães. Já foi dado um elogio através das palmas, né? Agora eu queria convidar a igreja a orar por todas as mães que estão aqui, porque é um privilégio ter essas mulheres conosco, né? É um privilégio. Eu sei que infelizmente muita gente já não conta com a presença da mãe de forma física, mas o coração, embora doa, tenho certeza que você tem boas e inesquecíveis lembranças. Então eu quero pedir para que a igreja dê as mãos para que nós possamos orar. Em primeiro lugar, agradecer pelas mães, interceder por elas. Eu tenho o privilégio de ainda ter pai e mãe, e rogo a Deus que me dê essa bênção por muitos anos ainda. E se você também tem esse privilégio, agradeça, valorize, amém? Porque o dia que faltar, o termo faltar é literal, é realmente pleno, né? Então vamos orar, interceder. Feche os seus olhos, oremos por todas as mães que estão presentes, por todas as mães que não estão aqui também, estão em outros lugares, para que Deus as alcance. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, ó Pai, pelo privilégio do dom da vida, de receber o dom da vida. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Senhor, ó Pai, e uma das maiores dádivas que o Senhor nos deu é ter o privilégio, Senhor, ó Pai, de ter uma mãe. Senhor, aquela que nos gerou, aquela que nos educou, que nos sustentou, aquela que ainda hoje, Senhor, se precisar, ela dá a vida por nós. Louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti pela vida dessas mulheres guerreiras, Senhor. Ó Pai, que nasceram para gerar, nasceram para amar, nasceram para cuidar de vidas. Ó Pai, te damos graças, Senhor, por ter usado essas mulheres para nos educar, nos indicar a direção, o caminho. E pedimos, Pai, aonde estiver, ó Pai bendito, dentro deste templo, uma mãe, fora desse templo, em qualquer outro lugar, Pai, visita elas com Teu poder, com a Tua graça, dando saúde, restaurando, livrando de queda, de perigo, Senhor, de golpes, ó Pai, livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, dá saúde emocional, ó Pai, saúde espiritual, saúde física, Senhor. Sustenta-as em Tuas mãos, ó Pai, pelo Teu poder, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode dizer amém? Graças a Deus. Pode aplaudir, não tem problema. Glórias a Deus. Maravilha. É comemorado o Dia das Mães, né? E nada mais justo do que na pregação desta manhã a gente falar sobre uma mulher, usar o exemplo de uma mulher. E eu não vou usar o termo aqui, usar o exemplo de uma mãe, embora seja uma mãe, porque nem todas que estão presentes são mães. Então eu quero alcançar o coração de todos que estão aqui. Eu quero usar o exemplo de uma mãe, mas o tema da mensagem é aprendendo com uma mulher extraordinária. Diga assim: aprendendo com uma mulher extraordinária. Amém. Eu não quero percorrer muito tempo aqui na introdução, quero já ler o texto, para que entramos na mensagem. Eu tenho muita coisa para falar, e eu sei que Deus vai falar conosco nessa manhã. Amém? Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Depois disso, saiu Jesus daquele lugar e retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada, sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. De novo, Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois
vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a Bíblia está repleta, recheada de registros de milagres, sinais, prodígios, maravilhas, fatos que a mente humana não consegue compreender. Do começo ao fim da Bíblia, fatos que fogem à compreensão humana. Nós temos alguns exemplos: as 10 pragas, o mar vermelho se abrir, maná descer do céu, água verter da rocha, cura de leprosos, ressurreição de mortos, multiplicação de pães, livramentos, vitórias, libertação, salvação. A Bíblia está recheada, tá? E eu quero nesta manhã usar este exemplo, o exemplo de uma mulher surpreendente, que superou as dificuldades e lutou pela vida da sua filha, que estava sofrendo, atormentada por um demônio. Não era um demônio, o termo não diz que era um demônio, diz que ela estava endemoninhada, significa um ninho de demônios, tá? O termo é endemoninhada, não é endemoniada, é endemoninhada, é um ninho, tá? É uma casta de demônios. E esta mulher lutou, ela foi até Jesus. Essa mulher não era judia, ela era uma estrangeira, ela tinha descendência sírio-fenícia, tá? Ela tinha uma descendência síria e, ao mesmo tempo, ela tinha a nacionalidade grega. O termo fala cananeia porque era daquela região, tá? Os cananeus eram um povo muito hostil, sanguinário, ruim. Os cananeus eram um povo que sacrificava crianças ao deus chamado Moloque. Os cananeus eram tão odiados pelos judeus que todo cananeu que era visto em algum lugar, ou em geral, era chamado pelos judeus de cães. Todo cananeu era chamado de cão, sendo homem, mulher ou criança, porque era um povo totalmente depravado, deturpado e corrompido, tá? Por falsas adorações. Agora, essa mulher, quando ela viu a situação da filha, ela ouviu falar de um judeu que estava operando milagres, ensinando como ninguém ensinava. Essa mulher não teve dúvida. Ela usou uma ferramenta que é dada por Deus a todo crente. Aquela mulher, mesmo não pertencendo ao povo judeu, quem não pertencia ao povo judeu nesta época, na época em que Cristo nasceu, para que você entenda, era considerado gentil. O que era um gentil? Um gentil, tá? Não é de gentileza, não. Gentil significava um povo excluído, um povo que não tinha direito às bênçãos de Deus, tá? O gentil era aquele povo que não fazia parte do contexto para o qual Jesus veio. Em João capítulo 1, está escrito no versículo 11: eu vim para o que era meu, e os meus não me receberam. Quem era? Eram os judeus. Mas o outro versículo 12 diz: mas a todos que o receberam, deu-lhes o privilégio, o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Esses somos nós. Os judeus não quiseram. Jesus nasceu lá, nasceu em Belém de Judá, exclusivamente, tá, para o povo
tá, ok? Mas já havia um plano de salvação preparado. Então, no decorrer da vida de Jesus, esse plano de salvação foi se revelando. Jesus saindo dos termos, tá, de Israel para alcançar povos que não estavam naquele plano geográfico. Jesus vai falar com a samaritana, que não era judia. E Jesus conversa e abençoa o soldado romano, que o seu servo estava doente. Agora Jesus vai para uma região que era fora da sua jurisprudência. Jesus não estava mais no território de Israel. Ele está agora a mais de 40 quilômetros de Cafarnaum. Ele está indo para Tiro e Sidom. Eram cidades costeiras, eram cidades gentílicas, eram cidades onde todos ali eram considerados imundos. Agora, o que Jesus foi fazer lá? Evidentemente, ele estava mostrando que a salvação não seria limitada somente ao povo judeu. A salvação também se estenderia aos povos que eram estrangeiros, considerados imundos, separados do plano que os judeus imaginavam que seria elaborado. Então Jesus vai até lá, não foi ela que veio até Jesus. Jesus vai até lá. Jesus está passeando. Marcos vai dizer que ele entra numa casa. E dentro dessa casa acontece esse episódio. Tá ok? Então ele está numa região gentílica, não no seu território. Ele não está na terra dos judeus, ele está fora. Mostrando o quê? Que o evangelho não vai se limitar somente aos judeus. Que o evangelho vai se estender a outros territórios também. E isso se confirmou quando? Na cruz. Quando ele fala está consumado de braços abertos, ele está declarando o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas não só judeus, toda a humanidade. Porque o texto diz que ele enviou o seu filho, Deus enviou o seu filho único, para que todo aquele, ele está de braços abertos, então todo aquele que nele crê, que vai até ele, tá? Não vai perecer mais, mas vai receber a vida eterna. Agora, essa mulher recebeu um milagre, sim. Mas quais são os ensinamentos que ela nos dá? Quais são as atitudes que ela tomou? As ferramentas que ela usou para que o milagre acontecesse? A primeira coisa que ela usou foi a fé. A fé, porque a fé é um item indispensável para que aconteça um milagre. Alguém pode perguntar, mas quem pode prever um milagre? Ninguém. Milagre não tem hora marcada para acontecer. Milagre não tem jeito certo de ser executado. O milagre não pertence a uma pessoa, nenhuma igreja detém o milagre. Não, tá? Ninguém pode explicar, tá? Porque é imprevisível, inconcebível à mente humana. Nós não conseguimos explicar milagre. Se nós conseguíssemos explicar o milagre, o nome não seria milagre. Mas esta mulher, ela usou a sua fé. E a pergunta que eu faço para a igreja é o quê? O ser humano, ele participa de um milagre? O ser humano participa, não precisa responder. O ser humano participa de um milagre? Ou o milagre é um ato exclusivo de Deus? O ser humano tem participação? Tem, em alguns casos tem. Ok? Tem. Para que o mar fosse aberto, Deus não falou para Moisés, levante as mãos somente, dobre o joelho que eu vou abrir. Não, Deus falou para Moisés, toque o mar, use a ferramenta que eu te dei. Ok? Em Jeremias 33:3 diz, clama a mim, fé, e eu operarei o milagre, responderei e anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Então sim, o ser humano, ele tem parte no milagre. Deus pode operar um milagre a hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, mas Deus tem o prazer de ter a sua participação no milagre. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado, Deus gosta que você participa para que Ele opere o milagre. O que acontece? O que é o milagre? O milagre é a resposta à fé de alguém. O milagre é a resposta à fé de alguém que crê. Você crê, Deus opera. Você pede, Deus abençoa. Você clama, Deus responde. Pastor, mas é a hora que eu quero? Não, é a hora que Ele quer. Agora, o seu milagre não aconteceu ontem, não aconteceu mês passado. Isso não é motivo para você desistir de acreditar, de crer. Porque o seu milagre pode acontecer hoje, aqui durante o culto, enquanto eu estou pregando. Glória a Deus. Em Hebreus 11, versículo 6, a Bíblia deixa
claro, está taxativo, não é? Olha aí, o texto, sem fé o quê? Sem fé o quê? Impossível, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, se você não tem fé, não adianta se aproximar dele. Ou melhor, se você não tem fé, nem dele você se aproxima. Porque você está orando, mas está orando uma oração simplesmente vaga, tá? Tem louvor que diz até que, e às vezes até se canta, né? Deus não rejeita, a oração rejeita. Rejeita sim. Tem oração que Deus não faz questão de ouvir, ok? Ele ouve, mas rejeita. Tá? Ouve, mas rejeita. Não é toda oração que Deus responde. Se eu não estou andando conforme a palavra de Deus, conforme filho de Deus, diante do Senhor, em simplicidade, em honestidade, com meu coração puro, não adianta eu clamar, porque Isaías 59:2 diz que os meus pecados fazem separação entre Deus e eu, entre eu e Deus. Então não adianta, a linha, tá? Está cortada. É que nem você conversar com alguém que está subindo a serra, tá ok? E você entra no túnel, você não entende nada. Assim se torna a nossa comunicação com Deus, tá ok? É a mesma coisa de eu pregar uma mensagem aqui, toda confusa, sem pé e sem cabeça, significa o quê? Tem chiado, tem ruído, a comunicação está ruidosa, você não vai entender. Assim é a comunicação com Deus de uma pessoa que não tem fé, não adianta, não tem jeito, porque Deus não ouve grito, Deus não ouve desespero, Deus não ouve histeria, Deus não ouve, irmão, agonia. Deus respeita e responde à fé. A fé, glória a Deus. Se você tem fé, certamente continue crendo, deposite nele a tua fé, porque certamente Deus vai responder, Deus vai te atender. Não importa se o seu problema é físico, se o seu problema é emocional, se o seu problema é espiritual. Se você tem fé, continue crendo, não desista, porque Deus vai te responder. Eu vou repetir para você: continue crendo, não desista, porque Deus, ele vai te responder. Glória a Deus, ele responde. Tenha paciência, espere, tá? Deus não está demorando para te responder, não. Ele quer te entregar algo perfeito na hora certa. E no momento que você receber algo perfeito na hora certa, isso não te causará dores, não te causará sofrimento, mas vai produzir em você um sentimento de gratidão, de compensação, de alegria. E você vai entender que Deus não demorou, não. Deus estava preparando algo bom, perfeito, agradável para colocar nas tuas mãos. Então descansa em Deus. Mas como essa mulher fez, use a tua fé. Em primeiro lugar, é a fé, ok? É a fé. Bendito é o nome do Senhor. Em segundo lugar, essa mulher discerniu, ela discerniu a origem do problema. Olha que coisa interessante. Coloca na tela para mim, por favor, versículo 22, Mateus 15, 22. Ela discerniu a origem do problema. Eu quero ler primeiro, para depois a gente explicar. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofrendo muito, ok? Sofrendo muito. Ela discerniu o problema. Ela não foi a Jesus estabanada sem saber o que ela precisava. Não, ela, foi até Jesus depois de analisar qual é a raiz do meu problema, o que eu quero de fato, qual é o meu objetivo. Nós precisamos, clamar a Deus com inteligência. Às vezes se faz uma oração de 1h30, que se for passar numa peneira, tem 15 minutos de lucidez, o resto é uma viagem. Tem 15 minutos de coisas concretas, coisas justas. O resto, irmão, é conversa fiada, que a gente repete. A gente na oração não tem um objetivo. Essa mulher teve um objetivo. Ela discerniu o foco real do problema. Tá? Isso, a Bíblia nos dá uma ferramenta em 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao 11, chamada discernimento de espírito. Discernimento de espírito é para isso, para eu discernir aonde é a origem do problema. Eu estou passando por isso. Tem gente que fala: estou em pecado. Outros falam: não estou ofertando. Outros falam: é porque eu não estou dando dízimo. Outros falam: é porque eu não oro.
outros falam, porque eu não jejuo, outros falam, é porque eu não leio a Bíblia. Na realidade, precisamos discernir, ok? Discernir o problema, para que possamos apresentar. Porque quando eu tenho discernimento da causa de um problema e apresento ao Senhor, quando Deus responder, eu tenho a convicção de que Ele está respondendo aquela oração, glórias a Deus. Aquela oração. Em primeiro lugar, ela discerniu a causa do problema da filha. Minha filha está sendo atormentada por demônios. Ela não foi falar, minha filha está com ânsia de vômito, minha filha está emagrecendo sem causa. Ela não foi falar, a minha filha, ela acorda de noite rangendo os dentes, a minha filha não consegue dormir, a minha filha, ela se tornou agressiva, o olho da minha filha fica branco, a voz da minha filha fica forte, rouca, a minha filha tem hora que ela cai no chão, como se fosse um acesso, um ataque epilético. A minha filha, ela às vezes fala coisas como vou matar você, vou matar ela. A minha filha tem isso. Não, ela entendeu, ela discerniu a causa de um problema, mesmo morando distante, não estando próxima de Jesus, ela discerniu a causa do problema. E às vezes nós fazemos uma colcha de retalho, fazemos da nossa oração uma colcha de retalho. É tanto pedaço para lá e para cá, a gente não consegue discernir. E como nós vamos discernir? Pedindo para Deus, Senhor, me dá discernimento. E Ele é poderoso para te dar discernimento, tá? A empresa não está indo bem. O que está acontecendo é o funcionário que está tramando contra mim. Ele está fomentando problemas para outro funcionário. E o outro lá está querendo isso, é o meu concorrente. Estão falando, estão me prejudicando, estão fazendo isso, Gente, discernimento, aonde é a causa. Não pessoas, não sintomas, onde é a causa do problema. A família está desmoronando. Meu marido perdeu a sensibilidade, ficou grosso. Minha esposa agora me responde qualquer coisa. Meus filhos não estão me respeitando. Aonde é o foco? Nós precisamos parar, pensar, descobrir, para colocar nas mãos de Jesus, irmãos, o foco, porque Jesus vai responder a nossa oração. Quando a nossa oração ela é discernida e colocada nas mãos dele, sabe, não aquela colcha de retalho. Ele tem poder de realizar qualquer coisa, mas Deus nos deu ferramenta, e se Ele nos deu é para a gente usar. E essa ferramenta chamada discernimento de espírito vai te conduzir numa direção, e você, quando acertar a primeira vez, você vai achar o seu ponto de equilíbrio e entender. A tua oração nunca mais deixará, ou segundo o seu pensamento, vai demorar para ser respondida. Por quê? Porque você discerniu, você entendeu qual é a causa do problema. E quando você sabe qual é a causa de um problema na saúde, você sabe qual remédio você tem que tomar. Quando você sabe qual é o problema que está causando a dor de cabeça constante, você sabe qual é o tratamento indicado. Não é assim? Na vida espiritual é a mesma coisa. Ela discerniu. O problema dela ali poderia ser de origem humana, causada por outros. Poderia ser de origem humana, humana e espiritual, causada por outros e potencializada por espíritos malignos que viram uma brecha. Ou poderia ser só de ordem espiritual, tormento mesmo na alma, questão, sabe, que vai mexer com o psicológico, vai mexer com o físico, vai trazer enfermidades. Poderia ser qualquer coisa. Então ela juntou tudo num bojo e falou: eu não vou apresentar para Jesus um monte de reclamação, eu vou apresentar para Jesus aquilo que eu entendo que é a causa principal. São demônios, minha filha não é assim, eu conheço ela, eu sei que ela é assim. Então vou apresentar para Jesus um resumo da minha oração e vou falar com ele. Pai, é esse o problema. Na hora que ela falou, Jesus entendeu, compreendeu, aleluias. Agora, o mais importante, gente, olha que coisa importante, além dela discernir qual era o problema, ela discerniu quem era Jesus. Ela discerniu quem era Jesus. Glória a Deus. Porque discernir o problema, maravilha, já encontrei a causa, eu sei o que é, que está me causando essa dor. E agora eu vou fazer o que com essa dor? Ela teve o discernimento de quem era Jesus. Porque quando ela grita, ela fala: Cristo, Jesus, filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque a promessa dizia que o Messias viria, lá do passado, ele viria da geração de Davi. Então ela teve o reconhecimento
de que Jesus verdadeiramente era o Messias, porque era da descendência de Davi. Glória a Deus. Então ela, além de discernir o problema, ela discerniu quem era Jesus. E esse às vezes é o nosso problema. Nós discernimos às vezes o problema, mas nós não discernimos de fato quem é Jesus. E a pergunta é essa para nós essa manhã: quem para nós é Jesus? Porque para o povo era um curandeiro, para outros era um simples profeta, como para os muçulmanos é hoje. É um profeta importante, mas não é o Messias. Quem é Jesus? É aquele que resolve os nossos problemas? É aquele que nós vamos quando estamos apurados? É aquele que abre a porta de emprego para nós? É aquele que tem que me abençoar, porque senão eu não vou mais para a igreja? Quem é Jesus para nós? Essa mulher teve o discernimento. Jesus é o único que pode mudar a minha vida e a minha história. Jesus é o único nessa manhã que tem poder de mudar a tua vida e a tua história. Não importa se você é crente ou não é crente, da onde você é, a sua fé está depositada. Jesus é o único que pode mudar a tua vida, mudar a tua história. Não existe outro nome que pode mudar, que possa mudar a tua história. O nome é Jesus. Ao discernir a causa do problema, ela foi até Jesus, gente, cheia de convicção, tá? Então nessa manhã precisamos discernir a causa do nosso problema, levar até Jesus e descansar. Descansar, porque certamente quando nós discernimos a causa, discernimos quem Ele é para nós, o que Ele é para nós, certamente não vai demorar, Ele vai nos responder. Ele vai nos responder. O que mais me intriga, dá para colocar o versículo 23 na tela, por favor? O que mais me intriga nesse versículo é a questão 15 e 23, tá? É a questão do quê? Olha o que diz o texto. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Ela está gritando atrás dele: Jesus, filho de Davi, me socorre, me acode, me ajuda. A minha filha está endemoniada. Olha o texto. Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. O que nós fazemos? Qual é a nossa atitude quando Jesus não fala conosco? Quando você vem para o culto e a mensagem parece que não falou com você. Quando tem alguém pregando e tem uma revelação para alguém do seu lado, do lado direito, do lado esquerdo, atrás e à frente, e você ali querendo: Senhor, fala comigo através de uma revelação, e Deus não fala contigo. Como você se sente? Como você se sentiria? A mensagem inflamar uma igreja inteira, a pregação inflamar uma igreja inteira, e você continuar sentado sem sentir nada, sem entender nada, sem compreender nada. Você sentiria o quê? Mas o texto diz que quando disseram: manda ela embora, aleluia, manda ela embora, aí Jesus manifestou uma palavra. Ela discerniu quem era Jesus, e ela não ficou entristecida, nem magoada, e nem se sentiu menosprezada, porque os discípulos disseram: manda ela embora. Mesmo no silêncio de Jesus, o discernimento de quem era Jesus para ela foi tão grande, que quando Jesus não respondeu, os discípulos falaram: manda ela embora. Ela continuou ali, porque ela falou assim: não, eu discerni, eu sei quem Ele é. E eu sei que se eu clamar do fundo do meu coração, embora os discípulos estão tentando me enxotar, eu sei quem Ele é. O discernimento que eu tive foi pleno. Então eu, sabendo quem Ele é, eu não vou sair daqui, eu vou gritar, porque eu sei, sabendo quem Ele é, que Ele vai me responder. Se Deus se calou contigo, continue crendo, clamando, gritando, continue apresentando a Jesus o teu problema, porque se você discerniu de fato quem Ele é, glória a Deus, aleluia, porque Ele diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, glória a Deus. Então se você entendeu e discerniu, mesmo que Ele está mudo, não está falando com você, continue, não saia do teu lugar, porque Ele vai te responder, Ele vai te atender na hora certa, na hora certa. Diga para quem está ao seu lado: não desista de clamar, Ele vai te responder. Diga: creia, Ele vai te responder.
Glória a Deus. Aleluias. Terceiro lugar. Primeiro lugar, ela usou a fé. Segundo lugar, ela discerniu a origem do seu problema. Terceiro lugar, ela buscou a solução na pessoa certa. Ela buscou a solução na pessoa certa. Dá para colocar o texto de Marcos para mim? Capítulo 7. Olha aí, ó. Versículo 25 e 26 diz assim: assim que ouviu falar de Jesus, uma mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos pés dele. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Que coisa. Olha aí. Ela veio e se ajoelhou. O versículo 25. Tá? Versículo 25 de Marcos. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Veio e se ajoelhou. Perceba que ela foi buscar ajuda na pessoa certa depois de receber, sabe, o discernimento. Tá ok? Ela discerniu a origem do problema. Agora ela vai em quem de fato poderia ajudá-la. Às vezes não acontece com a gente, da gente querer resolver os nossos problemas do nosso jeito. Não sei se você é assim. Mas se eu não parar e pensar um pouquinho, eu já estou tentando resolver meu problema. Se eu não parar e pensar e sentar, conversar, vai a esposa, vai ao marido, né? A gente já está resolvendo tudo. E normalmente dá ruim. Normalmente dá ruim. Porque a gente, eu não sei o temperamento de todas as pessoas, mas o sanguíneo, ele tem a tendência de falar primeiro, depois pensar. Aí ele comete muita gafe, né? E assim a vida vai ensinando. Mas tem vezes na nossa vida que nós precisamos parar, pensar, respirar, meditar. E quando falar assim, agora eu vou tomar a decisão, parar, pensar, respirar e meditar de novo. Porque às vezes a gente tem tanta certeza que aquela decisão está certa, que a gente mergulha de cabeça. E às vezes aquela decisão está certa para nós porque está agradando o nosso ego, está agradando a nossa alma. É aquilo que nós queremos. Mas a questão é, nós levamos essa situação à pessoa certa? E quando levamos essa situação à pessoa certa, nós tivemos paciência de esperar ele falar? Porque normalmente os nossos problemas são para já. São para já. E essa mulher então, ela se aproxima de Jesus, discernindo o seu problema, entendeu que ele era a pessoa certa, só que ela se ajoelha. Quando ela se ajoelha, ela está dizendo a Jesus: Senhor, eu pedi, agora eu me prostro aos seus pés. Agora, me prostro aos seus pés, esperando de ti uma resposta. E quando ela se ajoelha, ela não está de pé ou em posição de correr 100 metros. Ela está dizendo: eu estou aqui para te ouvir o quanto e a hora que o Senhor quiser falar comigo. Quando ela se ajoelha, ela está dizendo: não tenho pressa. Não tenho pressa. Eu vou declarar isso sobre você, não tenha pressa. Não tenha pressa. Ah não, mas se eu perder isso, você não vai perder nada. Porque Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Ah não, mas e se der errado agora e não der certo isso aqui? Como que vai ficar a minha situação? Talvez a situação está complicada por outros problemas, mas não vai piorar se você se colocar de joelho nos pés do Senhor, mostrando: Pai, eu tenho paciência, eu tenho confiança em Ti, e eu não tenho pressa de sair da Tua presença. Fala comigo, Pai. Aleluia. Aí ele vai ressoar no seu ouvido Mateus 6,6, dizendo assim: olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai à beira da tua cama. A tradução Cláudio Figueiredo, tá? Dobra o seu joelho, ore ao teu Pai, que em secreto, em secreto, Ele está te vendo.
e publicamente Ele vai te responder. Aleluias. Glória a Deus. Não saia orando descabelado de manhã, colocando o sapato, arrumando o cabelo. Senhor, tem misericórdia de mim, obrigado pela noite, abençoa o meu dia. Não saia orando de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Essa oração não passa do teto da casa, do ônibus, do carro. Senhor, me abençoa, obrigado pela noite. Senhor, obrigado pelo prato de comida. Senhor, obrigado pelo calçado, pela roupa. Não, não, não. Pelo amor de Deus, mostre para Jesus que você não tem pressa de sair da sua presença. Mas pastor, eu não tenho tempo para orar e para esperar ali em oração. Tem sim. A questão é que atrapalhou toda a vida com um monte de mazela que já arrumou, porque a gente é assim, a gente arruma mazela, compromisso com todo mundo, com gente que nunca vai fazer nada por nós, com gente que não está nem aí para a gente, porque eu aprendi, se alguém não liga para você é porque não sente a tua falta, mas existe um Deus do céu que está o dia todo de olho em você, aguardando a mim e a você dobrar o joelho para dizer: Pai, eu não tenho pressa de sair da tua presença, então me responda, porque eu vou esperar, e Ele vai te responder. Glória a Deus. Aleluias. Essa mulher foi ao lugar certo, na hora certa. Buscou de quem podia resolver, de quem poderia resolver o problema dela. Tá? Você sabe que muitas vezes, é só uma pergunta, eu vou fazer algumas perguntas. Quando você está doente, você vai ao açougue? Quando você está doente, você vai onde? No médico. Quando você está com um dente com sensibilidade, você vai ao canil? Você vai ao sapateiro? Onde você vai? Você vai ao dentista. Então, existem pessoas que foram investidas de poder. E eu vou dizer melhor, poder não, eu vou dizer autoridade. Autoridade. Pastor Reginaldo, quando alguém quer comprar um Shih Tzu, vai no seu canil? Não, porque lá você trabalha com Rottweiler. Quando alguém quer comprar uma geladeira Edison, vai na marcenaria? Não. Porque existem pessoas que foram revestidas de autoridade. Um médico foi revestido de autoridade. É uma autoridade. Um advogado foi investida autoridade nele. Um juiz foi investida autoridade nele. Sabe? Um patrão foi investida autoridade. O que seria do pobre sem um patrão? Da mesma forma, nós precisamos entender estas coisas. Precisamos entender. Existem pessoas que têm poder. Diga assim, existem pessoas que têm poder. Poder é dunamis. Dunamis. Agora existem pessoas que têm autoridade. Diga assim, ó, exousia. Dunamis é poder. Exousia é autoridade. Exousia é mais do que dunamis. Faraó, no Egito, tinha o poder, mas José recebeu de Deus a autoridade. Faraó ouvia José. Moisés, Faraó, também no Egito, tinha autoridade, tinha poder, mas a autoridade estava nas mãos de Moisés. Moisés ia até ele, ele ouvia, ele abria o palácio e ouvia. E Moisés falava, não vai deixar a gente ir, então já vem problema. Mas eu sou poderoso, então tá bom. Quando Moisés saía, Deus fazia o que Moisés havia dito, autoridade. Nabucodonosor, Belsazar, Ciro, todos tinham poder na Pérsia, na Babilônia, durante os 70 anos que o povo de Israel ficou cativo. Mas Daniel
era quem tinha autoridade. Todos ouviam a Daniel: sonhei, me revela. Escreveu na parede, me revela. Pilatos, Herodes, eles tinham poder, mas quem tinha autoridade era Jesus. Médico, advogado, juiz. E o crente? O crente, quando tem problema, às vezes ele desabafa com a profeta, o pregador. Às vezes desabafa com o vizinho, com o funcionário, com o patrão. Às vezes desabafa com tanta gente que não vai fazer nada por ele, até porque nem quer ouvir o seu problema, já tem os seus. Já tem os seus. Existem casos que nós vamos até Jesus por discernir que Ele é a solução do nosso problema, e Jesus nos abençoa. Mas existem casos que Deus quer usar alguém investido de autoridade. Autoridade. Por que muitos problemas, quando chegam a mim como pastor, a minha esposa, ou algum líder de departamento, ok? Não são solucionados? Porque às vezes o problema já foi comunicado para 3 ou 4 pessoas, e essas pessoas conhecem mais 3 ou 4 pessoas. E essas outras 4 pessoas conhecem mais 3 ou 4 pessoas. O problema fomentou. Pastor, estou vivendo um problema. Ninguém sabe. Daqui a pouco, alguém está sabendo, mas eu não falei. E agora para resolver aquele probleminha que virou um problemão? Quem resolve isso é só Davi. E de longe o gigante era pequeno, mas chegou perto, era grande, e ele com uma funda resolveu. Então, quando nós temos problemas, se nós temos pessoas investidas de autoridade, eu não estou dizendo com isso que só o pastor vai resolver meu problema, não. Nada disso, recorra a Jesus. Mas existem pessoas investidas de autoridade e colocadas por Deus. Efésios 4:11, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores, tá? E outros a evangelistas. Deus que deu. Pessoas investidas de poder, que poderão te dar uma direção, porque querem o bem da sua vida, querem o seu crescimento, a sua prosperidade. Glória a Deus. Então, quando você tiver um problema, discernir o seu problema, recorra à pessoa certa. Glórias a Deus. Não conte o seu sonho para pessoas, não conte o seu projeto para pessoas. Fique quieto, ore a Deus, apresente ao Senhor. Quando você for conversar com alguém, procure alguém investido de autoridade. Glória a Deus, que essa pessoa, se não resolver o teu problema, vai ajudar você em oração, mas vai cuidar da tua alma, te abençoar, te dar o caminho certo, te dar um destino, apontar para você um caminho. Não vai falar para você de qualquer jeito e falar para você tomar uma decisão translocada e cair num buraco, não, num precipício, não. Se não ajudar, pelo menos vai te dar um caminho, uma direção, e certamente Jesus estará lá adiante, de braços abertos, preparados para mudar a tua história, para te abençoar, para te reconciliar, para que você reconheça e entenda de uma vez por todas que essa mulher nos ensinou coisas extraordinárias. Glória a Deus. Vá na pessoa certa que a tua vida vai mudar. Em quarto lugar, gente, essa mulher focou nas prioridades. Ela focou nas prioridades. Coloca o versículo 16 para mim, Mateus 15:16. Focou nas prioridades. Eu quero ler com vocês. Vocês ainda, Mateus 15:16, é isso mesmo? Vocês ainda não a entenderam, perguntou Jesus. Pode passar. Não percebam. Está errado, filho. Mateus 15:26. Eu que anotei errado aqui. 15:26. Por gentileza. E respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Gente, perceba que em nenhuma frase, em nenhum versículo está escrito assim: mas eu não sou cachorro. Quem o senhor está pensando que é?
Eu vim de longe para buscar a minha bênção, porque eu creio que o Senhor é quem pode resolver. Ela não tentou discutir, ela não tentou se explicar, ela não argumentou, ela não quis, resolver outro problema. Ela tinha um foco, glória a Deus. Ela foi direto ao ponto, e é isso que o crente precisa aprender: ir direto ao ponto, ser pontual, ter foco, tá? Ela não discutiu a sua situação étnica, de ser estrangeira, religiosa, porque acreditava, até então num outro Deus. Ela não ficou perdendo tempo com coisas banais, ok? Ela não ficou. Ela era Sírio-Fenícia, cananeia, considerada como cão. Jesus chama ela de cachorrinho e fala: não é lícito eu tirar da mesa dos filhos dos judeus e oferecer aos cachorrinhos. Quando Jesus chama ela de cachorrinho, Jesus não está denegrindo, falando mal, criticando, ameaçando, não, manchando a imagem dela, porque eles eram chamados de cão, de cachorro. Quando Jesus fala cachorrinho, Jesus está dizendo: não é lícito tirar da mesa dos filhos dos judeus e dar para os cachorrinhos, ou seja, para os cãezinhos de estimação que ficam dentro de casa. Jesus não estava espantando aquela mulher. Jesus apenas falou para ela: eu não posso tirar dos filhos e dar para você, que é um cãozinho de estimação. Ou seja, eu sei que você é uma pessoa que adorava outros deuses, é de um povo que é considerado cão, mas para mim você é um bichinho de estimação. Ou seja, eu tenho um carinho por você. Aquela mulher, ela não discute, ela não perde tempo com coisa banal. Sabe o que ela disse? Versículo 27, coloca por gentileza, por favor. Olha a resposta dessa mulher, tá? Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa mulher não tinha direito a experimentar o que os judeus experimentavam, o que Jesus estava fazendo, mas agora ela se submete com migalha, porque ela sabia, ela já havia discernido: eu sei quem é este Jesus, e a minha postura e minha mente não vai ser influenciada pelo que vão dizer, ou nem pelo que ele me falar, se ele não quiser, porque eu sei quem ele é, eu sei que ele ouve, eu sei que ele responde, eu sei que ele abençoa, eu sei que ele tem poder, eu sei que ele vai fazer. Essa mulher não conhecia a Bíblia, não conhecia Jesus como nós conhecemos. Então nesta manhã eu quero convidar a CCNV a entender: conheça Jesus, saiba quem ele é, saiba que ele ouve, saiba que ele responde, saiba que ele faz, saiba que ele cura, que ele ressuscita, que ele restaura, que ele opera milagres. Saiba disso e não deixe nada nem ninguém tirar da tua mente, do teu entendimento, que ele também pode fazer por você. Ele pode fazer por você. Ou você acha que essa mulher só tinha este problema? Como todos nós temos vários problemas. Essa mulher, ela tinha muitos problemas, entretanto ela focou no principal. O meu problema que eu quero que seja solucionado neste momento não são aqueles, é só esse. Pai, eu tenho muitos problemas. Eu creio que ela ia pensando: eu tenho muitos problemas, Senhor, eu tenho tanta coisa, dívida para pagar, boleto para pagar, a farinha está acabando, o azeite está acabando, a lenha está acabando, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo, outro gado está morrendo, não tem cevada, não tem milho, não tem algodão, eu não sei o que eu vou comer amanhã, mas existe um problema que está tirando a minha paz, e este problema não é de ordem material, este problema é de ordem familiar, é sentimental, é algo que está aqui dentro, e nada de fora tem mais valor do que aquilo que está aqui dentro. Então eu tenho algo, eu tenho um foco, e o meu foco é a minha filha. Se o Senhor mudar a minha filha, eu creio que no meio do caminho ela já estava pensando: se o Senhor resolver esse problema para mim, eu vou sair da minha região, eu vou deixar os deuses que eu adoro e eu vou servir ao Senhor. Então eu vou lá, porque eu já ouvi falar que ele ressuscita, que ele cura, que ele muda, que ele transforma, que ele faz, que ele abraça, que ele ensina. Eu sei quem ele é, eu vou lá, eu nunca vi ele, mas eu vou lá e eu vou chegar onde ele está, eu vou entrar nesta casa e eu sei que ele vai me atender. Essa mulher não deixou nada tirar o foco dela, e a oração e o pedido dela foi focado também. Eu preciso disso. Então nesta manhã, qual é a tua necessidade? Qual é o teu problema? Você tem: pastor, eu tenho vários problemas. Se o senhor for conversar comigo, vai ficar a tarde toda aqui me ouvindo. Não, pelo amor de Deus, qual é o teu problema nesta manhã? O problema que te incomoda, que tira a tua paz, você tem que ter foco. Apresenta para o Senhor nesta manhã, que antes de terminar aqui às 11h30, Deus pode ter mudado a tua história enquanto você está aqui. Deus pode ter ido de encontro com a necessidade, ter feito um milagre, você ser surpreendido pela ação poderosa de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Então tenha objetivos. Tenha propósito. Especifique sua necessidade. Tenha propósito de vida. Glória a Deus. Estabeleça prioridades e lute para alcançá-las. Lute para alcançá-las. Porque Deus vai te responder. Deus vai te responder. Quinto lugar, para concluirmos, ela agiu com sabedoria. Ela agiu com sabedoria. Tá? Às vezes nós perdemos bênçãos, de todos os aspectos, porque falamos quando é para calar. Aí depois ficamos tentando correr atrás para corrigir. Calamos quando é para falar. Então a gente às vezes não age com sabedoria. Agimos por emoção. No calor da emoção nunca responda a ninguém. Quando questionado e você perceber, você se conhece. Diga assim, eu me conheço. Você se conhece. Não responda a ninguém no calor das emoções. Não responda. Depois eu te dou uma resposta. Não tem que ser agora. Não tenho resposta agora. Não responda. Porque quando você responder, você vai ter que corrigir depois. Ah, acertei uma de 10. Não faça isso. E quem está falando para você é alguém que tem essa dificuldade. Eu estou falando para você porque eu sei o que é isso. De não querer resolver depois. Tá? De não querer resolver depois. Deixar para resolver depois vai piorar o problema. Não, calma. Não é problema. O problema pode ser causado através da sua resposta. Então precisamos agir com sabedoria. Põe Eclesiastes 3:7. Vou correr aqui que eu quero entregar em 4 minutos. Tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de calar e tempo de falar. A gente precisa, tá? E essa mulher, quando ela responde para Jesus, ela responde de uma maneira tão sábia. Sabe por quê? Quando a gente está lidando com pessoas, ou é impulsionado a responder algo rápido, a gente não sabe formular a resposta, porque às vezes nós não compreendemos o que foi dito. Olha o que Jesus diz para ela. Dá para colocar na tela para mim novamente? O versículo 27. O versículo 26, por favor. 15 e 26. Não é certo. Diga assim, não é certo. Pronto. Esse não é certo, tá? Significa não é bom. Diga, não é bom. Se é eu e você, espalhafatoso, na correria da pós-modernidade, a gente, deixa na tela, por gentileza, a gente ia ouvir ali, não vou tirar. Mas essa mulher, ela estava com uma convicção tão grande. Irmão, se Satanás deixasse a sua secretaria toda na frente dela, dizendo não, essa mulher não perderia o foco. Olha aí, não é bom, não é certo tirar o pão dos filhos. Pronto, ela já entenderia o quê? Viajei até aqui, deixei minha filha perturbada, estou com os pés doendo, sem comer, toda suja, para agora ouvir ele falar que não vai me dar, não vai fazer, ainda me chama de cachorro. Mas espera aí, o discernimento dela estava tão elevado, glória a Deus, aleluias, pela convicção de que Jesus ia abençoar, que ela entendeu, não é certo, não é bom, porque se somos nós, a gente entender, não vou fazer, cachorro, porque é assim que as pessoas agem, com pessoas, imagina com Deus. Além de falar que não vai fazer, ainda me chamou de cachorro. Mas peraí, é isso que ele disse? Não, ele disse que não é bom, não é certo, ou seja, não é bom, porém, existe uma possibilidade. Não foi um veredito, tá? Não foi apenas um comentário, não é bom, não é certo, tá? E se ela tivesse se deixado pelas suas emoções, o não é bom, ela teria compreendido, não vou fazer. Sendo que na realidade, o milagre, enquanto ela está conversando com Jesus,
e disse assim para Jesus. Ela disse para Jesus: mas os cachorrinhos comem das migalhas. Quando ela disse isso para Jesus, não foi Jesus que enviou uma palavra e curou a sua filha, libertou a sua filha. Não. Quando ela diz: os cachorrinhos comem da mesa, do que cai da mesa, nesta hora, a filha dela já estava sendo liberta. Glória a Deus. Já estava sendo liberta. Coloca o versículo 29 aqui, por favor. Na versão NVI, NVI, olha lá. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar. Jesus amado. É capítulo 25, não é isso? É capítulo 25. Hã? Hã? 15, é o último versículo do texto, 28. Me ajuda aí, crente, eu estou confuso. Amém, olha. 15, 28. A igreja está pregando aqui hoje. Olha o que Jesus fala para ela, ó. Mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Glória a Deus. Eu quero ler na revista e corrigida, para você ver, tá? Glória a Deus. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma tradução, algumas traduções, que ainda dizem assim: olha, a tua filha vai, a tua filha já está curada. Como que a tua filha já está curada, se Jesus não tinha dito uma palavra ainda para ela? Hã? Porque o que mudou a história daquela mulher, e pode mudar as tuas, é a fé que você apresenta diante dele. Glória a Deus. É a fé que você apresenta diante dele, tá? Porque ele chegar e dizer assim: vai, a tua filha já está curada. Mas ele não liberou palavra nenhuma. Então ela já foi curada através da palavra que ela liberou. Mas os cachorrinhos também comem da mesa dos seus senhores. Glória a Deus. Tenha fé dessa mulher, aprenda com ela. Glória a Deus. Use a tua fé, mas use a tua fé, sabe, plena, sem reservas. Ah não, mas eu tenho isso aqui, se Jesus não der eu faço. Não, confia plenamente em Deus, porque Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai te honrar. Glória a Deus. Use o exemplo dessa pregação, desta mulher, guarde, anote, ouça em casa, e você faça um esboço para a sua vida, e haja como essa mulher agiu, porque Deus pode agir como agiu com ela para você também. Fica de pé no nome de Jesus, vamos louvar o Senhor. De orar por todos que estão viajando, pessoas aqui da igreja. Quem lembra de alguém que está viajando? Levante a mão. Aí, tem alguém aí que avisou você que não está? Tem aqui, lá no fundo, ó. Vem. Então, apresente, por favor, para que Deus abençoe onde eles estão e traga eles em paz também. Amém, gente? Amém? Bom almoço a todos. Às 18 horas, permitindo o Senhor, estaremos aqui
adorando a Deus novamente. E Deus certamente tem uma palavra para o teu coração. Amém? Gente, eu chamo a atenção para o nosso projeto Casa na Rocha. Ok? Está lá o banner. É só chegar lá, abrir o aplicativo do banco, coloca o seu celular lá. Oferte aquilo que você puder, tá ok? Nós deixamos para falar sempre no final, longe do generosidade, para não confundir, não é? Tá certo? Esse projeto é para aquisição da nossa propriedade, tá bom? Independente da gente mudar para um espaço maior, tá? Agora ou não, esse investimento, ninguém mexe, tá bom? Fica lá fixo, preso lá, rendendo, tá bom? E assim nós vamos granjeando aí aquilo que é ofertado. Se você puder, nos ajude, faça parte desse sonho, porque se a gente vai para um lugar maior, nós já queremos ir com a proposta de compra, tá? Então, nós vamos, com certeza, em breve espaço de tempo, estar já colocando os pés naquilo que Deus tem preparado para nós, tá? Mas eu convido você, faça parte desse projeto, desse sonho, nos ajude. A reunião de amanhã é para líderes de voluntários, amém? Esse mês aqui é mês de reunião. Semana passada, diretoria, amanhã reunião de líderes e obreiros. E na outra semana, geral, líderes, obreiros, diretoria e voluntários. Então, amanhã, presbíteros, pastores, evangelistas, missionárias, ok? E líderes de voluntários de departamentos estarão aqui. Eu quero pedir para os pastores, presbíteros, evangelistas, que porventura foram recebidos e ainda não foram apresentados no ministério como pastores ou obreiros do ministério, para que venham também para já começar a participar, entender como funciona o nosso trabalho aqui, amém? Mesmo que você só foi recebido como membro e é obreiro, esteja aqui também, vai ser um prazer ter você aqui na igreja, amém, gente? Vamos embora agora, debaixo de bênção. Tiraram foto aí ou vai tirar agora? Ah, tá. Quem quiser então tirar foto ali, tá? Como lembrança do Dia das Mães. A mamãe é só sentar lá e ficar bonita na foto. Amém? Estenda as mãos, feche os olhos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. Juntos digamos, amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Adore ao Senhor.